Olá, tudo bem? Eu sou Roger Diniz, esse é o canal Ortopedia com Saúde. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, toda semana vão ter conteúdos como esse. Hoje eu vou falar para vocês sobre fraturas no idoso. Fraturas no idoso, elas são muito mais comuns em indivíduos que têm um quadro de osteoporose. 80% dos pacientes que sofrem essa fratura são mulheres no período pós-menopausa. E quais são as regiões que mais acometem as fraturas no idoso? Nós temos fraturas na região do quadril, na região da coluna, punho e úmero proximal. E quais são os fatores de risco para que ocorram essas fraturas? São aqueles fatores que podem induzir o indivíduo até uma queda. Quais são eles? Doenças cardíacas, o paciente tem insuficiência cardíaca, tem dificuldade de estar sentado, vai levantar, pode causar uma tontura. Aqueles pacientes que usam medicações para melhorar a hipertensão, principalmente medicações que têm diurético. Esse paciente ele tem que levantar muito mais vezes à noite para poder ir ao banheiro e acaba levantando, pode perder o equilíbrio e ter uma queda. Pacientes que tomam medicações para dormir, os indutores do sono, às vezes tem que levantar de madrugada com tontura, dificuldade para deambular, pode também ter uma queda. Tudo isso é importante. Aqueles pacientes que têm dificuldade visual, glaucoma, catarata, alguma alteração que tenha de visão, pode também ter um risco de cair. Um quarto mal iluminado, né? Tapete pelo quarto pode tropeçar. O péssimo hábito de dormir de meia em chão liso, risco de queda é muito alto, né? E onde que ocorrem as maiores quedas? Normalmente se dá no banheiro e na cozinha. São os maiores locais de risco de queda de um paciente idoso. Muito bem. Na fratura de quadril, o que pode acontecer? O paciente ele pode estar de pé e o fêmur quebrar, ou seja, quebra antes de cair, ou ele pode cair e quebrar o fêmur. Quais são as regiões do fêmur que tem esse risco de fratura? Nós temos no fêmur a cabeça do fêmur, logo abaixo tem o colo do fêmur, tem uma região um pouco mais abaixo, que é a região entre o trocânter maior e menor, e mais abaixo a região subtrocantérica. Todas essas regiões são sujeitas a ter fratura. A pior delas é a fratura do colo do fêmur, porque quando se quebra esta região, a circulação para a cabeça do fêmur fica prejudicada. E muitas vezes tem que se sacrificar essa cabeça numa cirurgia e colocar uma cabeça artificial, uma prótese, porque aquela cabeça do fêmur acaba necrosando, acaba morrendo, né? Então é muito importante a gente prevenir a queda do nosso paciente. O que a gente faz quando a gente recebe esse paciente no pronto-socorro? Normalmente o paciente ele vem numa maca, a região que está fraturada, a perna está um pouquinho mais encolhida e rodada para fora. Então, se porventura você se deparar com alguém desta maneira em casa, você já perceber que a pessoa está caída, com a perna encolhida e rodada para fora, provavelmente tem uma fratura de fêmur proximal ali, tá? Então, você tem que chamar o SAMU, não coloque essa pessoa no seu carro, porque às vezes uma fratura que está ali quietinha, sem desvio, pode se transformar numa fratura desviada. O ideal é que o paciente saia de casa numa maca, tá? E aí leva o paciente para o hospital. O que solicita para um paciente quando ele chega no hospital? Faça uma radiografia. E vamos ver também se esse paciente não bateu a cabeça, né? Que às vezes cai e bate a cabeça e faz um trauma crânioencefálico. Faça um raio-x da bacia, para a gente comparar o lado que está acometido com o lado bom, para a gente poder olhar ali o que está acontecendo. Pode solicitar também uma tomografia computadorizada, que é um exame um pouquinho mais elaborado que o raio-x, nós observamos aquelas fraturas que não estão tão nítidas e depois vamos tratar. Constatada a fratura, o ideal é que se faça um tratamento cirúrgico em 24 até 48 horas. Por quê? Quando você tem uma fratura de fêmur, o fêmur é um osso muito grande, ocorre um sangramento naquela região, né? E aí são liberadas gotículas de gordura, o indivíduo pode fazer uma embolia. Por isso, quanto mais rápido se operar esse paciente, melhor. E aí ele tem uma recuperação um pouquinho mais fácil, né? Como é que se faz o tratamento? O tratamento vai desde se usar parafuso, ali naquela região do fêmur, quando você tem uma fratura sem desvio,
Pode-se usar uma placa e parafuso naquelas fraturas mais baixas, que a gente chama de trânsito canteriana, e quando se tem uma fratura é com desvio do colo do fêmur, e a gente sabe que aquela cabeça do fêmur não vai estar viável, retira-se a cabeça e faz-se uma prótese. O que é prótese? É um componente que eu vou substituir uma parte do corpo. Eu vou tirar aquela cabeça óssea e colocar uma cabeça de metal. Aí o paciente vai poder andar com segurança. Então vamos lá. Vamos falar agora da fratura de punho. Quando a gente vai cair, o que a gente faz por instinto? A gente coloca a mão no chão para que não bata a cabeça. No paciente idoso, ele já tem uma fragilidade de toda a parte óssea do punho, principalmente do rádio distal. Então cai-se com a mão espalmada, ocorre um desvio do rádio e esse osso desvia para cima. O paciente vai chegar para a gente no pronto-socorro com uma dor intensa, desvio do punho, a gente quando vai observar, pode ser até que observe uma sensação de um garfo rodado ao contrário, um dorso de garfo, aquela deformidade, e o paciente não deixa encostar naquela região, né? Chega segurando a mão, uma dor muito intensa. Tente-se fazer uma radiografia, para a gente poder observar qual é o tipo de fratura, e no raio-x a gente já observa se vai ser uma fratura de tratamento não cirúrgico ou uma fratura cirúrgica. Quando ela é não cirúrgica, nós podemos tratar com gesso, se ela não estiver desviada. Se tiver um pouco de desvio, tente fazer o que a gente chama de redução, que o leigo chama colocar o osso no lugar, né? Faça uma anestesia, coloca-se no lugar e coloca-se um gesso. E dependendo da fratura, se tiver um desvio muito grande, um encurtamento muito grande do osso, tente fazer um tratamento cirúrgico, com placa e parafuso. É desta maneira que a gente vai tratar esta fratura do rádio distal. A outra fratura muito comum em paciente idoso é a fratura de coluna. Esta é bem comum e às vezes não se faz um diagnóstico tão fácil. Às vezes o paciente já tem um quadro de dor na região lombar dorsal e ele sente uma dor súbita e fala, deve ser mais uma dorzinha que eu já tinha. E às vezes pode ter feito uma fratura. A vértebra acaba afundando naquela região, né? Então precisa tomar muito cuidado. E o paciente tem fratura de coluna, a tendência dele qual é? Ficar cada vez mais baixinho, que ele vai ficando achatado ali naquela região da coluna, né? A gente precisa tomar cuidado. Então aqueles pacientes que estão bem com a sua dor lombar ou dorsal e de repente tem uma dor súbita, tem que se tomar muito cuidado em pensar numa fratura de coluna. Quando o paciente chega para nós no consultório, no pronto-socorro, com esse quadro de dor na região dorsal lombar, tente fazer uma radiografia, faça uma tomografia computadorizada, para a gente poder observar se tem algum fragmento, e em alguns casos faça até uma ressonância magnética. Ressonância magnética é um exame para nós observarmos como é que está a parte posterior ali da coluna, se não há nenhuma invasão de fragmento ósseo na região da medula, que possa estar comprimindo esta medula e causando, além de um quadro de dor, pode dar um comprometimento neurológico, causando dormência na perna da pessoa, falta de força, e às vezes tem até de se fazer um tratamento cirúrgico, dependendo do caso. Como vamos tratar a fratura de coluna, né? A fratura de coluna, ela ocorre mais a nível da região torácica baixa e lombar alta, ali a nível das últimas vértebras torácicas e nas primeiras vértebras lombares. Então, se eu tiver uma fratura de coluna torácica e a gente observar nos exames que não há necessidade de cirurgia, eu vou deixar esse paciente imobilizado. Existe um colete, que a gente chama de colete de Dewitt, onde a parte da frente ela é aberta e tem-se um apoio posterior. Esse paciente vai ficar imobilizado de 90 a 120 dias, de 3 a 4 meses. Se a fratura for na região lombar, tem-se um outro coletezinho, a gente dá o nome de PUT, que é um colete que ele tem umas barbatanas de duralumínio em volta do tecido e vai imobilizar o nosso paciente. Esse colete fica desde a região glútea até a região lombar alta ou um pouquinho ali perto da torácica. Tem de se usar uma camiseta por baixo para que aquele tecido não machuque a pele do nosso paciente. Também vai usar de 90 a 120 dias. Naqueles pacientes que têm uma fratura de coluna, onde estão evoluindo com uma dor intensa, a gente nota que o fragmento ósseo está achatando cada vez mais, o paciente está evoluindo com quadro de dormência na perna, diminuição de reflexo,
alteração de marcha, não consegue andar, às vezes tem que fazer um tratamento cirúrgico. A gente tem alguns tipos de tratamentos cirúrgicos. Um deles é colocar cimento dentro daquela vértebra, para ver se ela abre, se ela levanta um pouquinho. Tem outro tratamento que a gente coloca um balãozinho na vértebra, infla aquele balãozinho e coloca cimento. E se nada disso melhorar, pode-se colocar o que a gente chama de parafuso pediculado. São parafusos que vão ser colocados ao lado da vértebra, com umas hastes, para poder estabilizar a coluna daquela pessoa que está tendo esse quadro que eu falei para vocês aí. Uma última fratura que eu queria falar sobre isso é a fratura de húmero proximal. Aquelas pessoas que caem, batem o braço em alguma região ou caem com o braço estendido, podem também fazer uma fratura de húmero proximal, o pessoal fala fratura do ombro, né? E o tratamento, a gente faz uma radiografia, tomografia, vai desde um tratamento não cirúrgico também, pode-se usar uma tipoia, a gente não usa gesso aqui em cima, é uma tipoia, até um tratamento cirúrgico, onde se coloca-se placa, parafuso, prótese, aí a gente abre um leque de possibilidades. O que é mais importante disso tudo? O mais importante é que você não caia. Então, para evitar que tenha queda, tem que se prevenir, né? Não suba em banquinho, não suba em escada, não precisa deixar sua casa um brinco de limpeza, ficar limpando parede, limpando janela, não há necessidade disso. E tem que ter a casa segura. O que a gente fala por casa segura? Vamos começar pelo banheiro. No banheiro, aquelas pessoas que têm dificuldade de sentar no vaso, que o vaso é muito baixo, pode colocar um adaptador no vaso sanitário, em cima da tábua, que isso vende nessas casas ortopédicas, e o vaso fica um pouco mais alto. Ao lado do vaso é colocado aquelas barras estabilizadoras para a pessoa poder apoiar, para poder sentar e levantar. O banheiro, como é uma região que se escorrega muito, tem de se ter um tapete antiderrapante. Dentro do box, o ideal é que se tenha um banco, de preferência aquele de alvenaria de madeira preso na parede que ele levanta e abaixa, para que a pessoa possa tomar banho sentada com segurança. Barras estabilizadoras também dentro do box e jamais coloque cadeira de plástico dentro do box para tomar banho, que ela vai quebrar, com certeza você vai se machucar. Dentro do quarto, a altura da cama. A cama tem que ter uma altura que a hora que você encostar a parte posterior do seu joelho, você já sente. Então tem que ser uma cama mais alta. Evitar tapete no quarto. Do lado, aquele armário de cabeceira, você tem que deixar ali um abajur. Naquele armário você vai apoiar o teu óculos de madrugada, deixar um copo d'água. Tem de se ter um telefone ali para qualquer emergência. E às vezes tem que fixar aquele armário no chão, porque a pessoa às vezes quando levanta de madrugada, pode perder equilíbrio, acaba se agarrando no armário, o armário vira junto com a pessoa, né? Evite dormir de meia, porque muitas vezes você dorme de meia, vai levantar de madrugada, não acha chinelo, quer andar só com a meia no quarto, pode escorregar e ter uma queda. Isso é muito perigoso. Se puder colocar no quarto, aquelas pequenas luminárias ficam na tomada, hora que você, de presença, hora que você chega perto ela acende, no corredor também é a mesma coisa. Na sua sala, cuidado com fios soltos, ponta de tapete, mesas pequenas, cuidado com mesas que são pontudas, o ideal são aquelas mesas mais arredondadas, tente-se ter um sofá mais alto, cadeira mais alta, não sente móveis baixos, isso é difícil de sentar e levantar, isso vai lhe incomodar bastante depois, né? Cuidado com o fio do celular solto, preste atenção em animais domésticos, dentro de casa, cachorro, gato, para que você não tropece. Neto deve ser uma coisa maravilhosa, não tem ainda, mas um dia eu vou ter. Tomar cuidado com os brinquedinhos de neto, tá? Então precisa ter uma certa, prestar atenção, carrinhos jogados no chão, bola, para que você não tropece e não faça um quadro aí importante, é uma fratura. Posto isso, depois que você fizer a recuperação de uma fratura, ou de fêmur, ou de coluna, a gente tem que lembrar que esse paciente, bem ou mal, ficou um pouco em repouso. Ficando em repouso, tem-se uma atrofia da musculatura, vai ter mais dificuldade para andar, vai ter mais dificuldade de equilíbrio, dificuldade de sentar e levantar. Então precisa ter um suporte fisioterápico, onde vai precisar trabalhar o equilíbrio, o treino de marcha, que é treino de marcha? Treinar sentar e levantar, treinar subir e descer uma escada. Tá? Vamos treinar a musculatura desse paciente, trabalhar um reforço muscular, depois começar uma atividade física leve, até que o paciente volte à atividade física normal do seu dia a dia. E a gente precisa trabalhar sempre com prevenção.
tá? Você tem que conversar com um colega que te passa as medicações indutores de sono, fala, eu preciso levantar durante a madrugada para poder ir ao banheiro, não posso tomar remédio muito forte, não vou levantar com tontura, eu posso cair, quebrar alguma coisa, então tomar cuidado. Se você já teve uma fratura e ainda não investigou se tem osteoporose, é fundamental que faça uma densitometria óssea. Né? Todo paciente, aquela mulher pós-menopausa, o homem pós 65, 70 anos tem que fazer uma densitometria óssea e investigar se tem ou não osteoporose. Se tiver, tem que tratar. Tá? Perguntar se na família teve uma irmã, mãe, pai, um parente de primeiro grau que já teve uma fratura grave. E aí, se você já tem um quadro de osteoporose, o risco de você também ter uma fratura também é alto. Né? Aquelas medicações que você usa de uso contínuo, tá tomando corticoide, diabético, medicações que vão te induzir a quedas, isso tudo você tem que prestar atenção. Bom, veja, se você gostou desse vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreve no canal, pode deixar os teus comentários aí se tiver alguma dúvida, eu te respondo. E toda sexta-feira vão ter vídeos como esse no mesmo canal, tá bom? Um grande abraço a todos e tudo de bom.